Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Café com ADM. Simão Mairins aqui na apresentação com vocês e hoje eu estou recebendo aqui comigo o CEO da Raqueto, né? O Fred Santoro, e é um cara que tem uma bagagem aqui invejável, poucos têm uma bagagem como essa aqui. Ele foi líder da área de startups da Amazon aqui no Brasil, cofundador da fintech global Zig, né? E fez parte também da Arin, que foi uma fintech vendida aí para o Bradesco. Ele é investidor anjo em startups muito bem sucedidas, palestrante internacional, professor convidado aí na FGV, SPM, mentor de negócios acelerados por empresas como Visa, BTG, Endeavor. É um cara fantástico e que hoje vai conversar com a gente aqui sobre um assunto que ele é novo no mercado. Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto, mas é um tema muito quente que a gente precisa debater aqui, né? Porque é um assunto que está no auge, é um assunto que está no momento. Tokenização de negócios reais. A gente vai falar aqui sobre o case Raqueto. No ambiente empresarial, ter acesso ao crédito certo no momento certo pode ser o fator decisivo para crescer, se reorganizar ou ganhar competitividade no mercado. Pensando nisso, a Venco Credit, empresa do grupo Rede Sul, oferece uma solução inteligente, o crédito Home Equity, uma modalidade que utiliza imóveis rurais, terrenos, imóveis PJ ou pessoais como garantia para liberar recursos a partir de R$500 mil, com taxas muito mais atrativas que as dos financiamentos tradicionais. Essa é a escolha de empresários e investidores que precisam de capital robusto para ampliar o negócio, quitar dívidas estratégicas ou diversificar investimentos com mais segurança. E o diferencial da Venco está na assessoria personalizada. Especialistas financeiros acompanham cada etapa do processo com simulações de cenários, projeções financeiras, com total transparência e isento de interesses. Tudo para que você tenha clareza e controle sobre a sua decisão. Clique no link da descrição e comece a transformar seu patrimônio em uma alavanca real de crescimento. Seja muito bem-vindo, Fred. Muito obrigado pelas palavras, mesmo. Para mim é uma honra estar falando aqui no meu Café com a ADM. Eu sou fã do portal Administradores, aí, tudo que vocês vêm construindo há tanto tempo. Tá? E eu sou administrador também, né, formado na Federal da Bahia, né? Então realmente para mim é uma honra estar participando aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Fred, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, vamos lá. Você liderou startups aí na Amazon Brasil, participou de startups de sucesso como Zig, a Arin, né? Como é que essa experiência ela moldou a sua visão sobre o mercado de fintechs aqui no Brasil e no mundo, né? Principalmente essa experiência, né, fez com que eu levasse minha carreira, né, muito baseada no feedback de clientes. Tá, e das pessoas envolvidas, sejam clientes internos ou externos. Isso eu aprendi muito fortemente na Amazon e que foi o que vi e funcionou, tanto no Zig como na Arin, foi justamente essa capacidade de escutar os clientes, seja usuário, fornecedor, né, e eventualmente a pessoa que está sentando ao seu lado, não deixa de ser o cliente de sua solução. Então a capacidade de escutar, né, o mercado é uma das coisas que mais vem, de alguma forma, aí me ajudando a dar meus próximos passos. E é o que eu tento passar também para as empresas que eu ajudo, que eu invisto, enfim, que eu, de alguma forma, capto recursos também. Maravilha. Você é CEO da Raqueto, uma plataforma de tokenização, né? Já eu vou até te pedir aqui para explicar melhor como é que funciona esse modelo, enfim, o que é tokenização, para quem não entende ainda muito bem esse detalhe. Mas eu queria te perguntar aqui, como é que surgiu a ideia de tokenizar ativos aqui no Brasil? Basicamente, né, a gente percebeu aí que eu, quando estava na Amazon, né, te atendia muitas startups, né, startups que são empresas, PMEs, que estão nascendo e que têm muita dificuldade de captar recursos, né, para tirar suas ideias de papel. E eu sempre insisti, né, inclusive nas minhas palestras, que educação e empreendedorismo vão mudar o país, né. E me aprofundando sobre esse tema, eu soube que 91% das empresas que tentam pegar crédito nos grandes bancos, tem seu crédito negado. Então eu vi que esse é um problema extremamente relevante, porque quanto mais empresas de sucesso, mais empregos serão criados, mais a sociedade será beneficiada, né, por justamente melhores serviços também. E a ideia justamente veio com essa minha experiência de ter conversado com milhares de empresas, né, vendendo os serviços da Amazon ou serviços financeiros, e realmente eu vi que tem um potencial aí de ser uma terceira via de financiamento à empresa, né? A primeira principal aí sendo amigos, né? Eventualmente até agiotas, né? Que acontece muito no Brasil, né? Uma segunda via bancos, né? Que aí, como eu falei, 91% das empresas não têm acesso, né?
E essa terceira via seria justamente, né, a audiência, né, o varejo, o mercado público, que hoje é exclusivo para grandes empresas, né, era no passado, né, na Bolsa de Valores, e através de tokens dessa tecnologia aí, baseada em blockchain, permite com que qualquer pessoa do Brasil invista em empresas, em ativos, né, diferenciadas em qualquer outro lugar, né? Então permite, por exemplo, você investir num hotel, né, em Aracaju, mesmo morando em Porto Alegre, por exemplo, né? Permite você investir num restaurante aí em João Pessoa, mesmo você morando em São Paulo, né? Permite você participar do sucesso do agro do Brasil, no oeste da Bahia, por exemplo, em Barreiras, né? Tendo tokens de uma cédula de produtor rural financeira, que a gente pode fazer a emissão na nossa plataforma. Nossa plataforma é um mercado público, tá, de financiamento e investimento. Aí nós temos já 46 mil investidores na nossa base. Maravilha. Ô Fred, eu vou te pedir agora para explicar aqui para quem é leigo no assunto ainda assim da parte de tokenização e que não entende muito bem ainda como é a tecnologia por trás, enfim, como isso funciona. Você explicar aqui em linhas gerais como funciona a tokenização, e acho legal também se já entrar num tema que também é muito importante, que todo mundo que está nos ouvindo aqui vai querer entender, como é que é a regulação disso, qual é a segurança, o que é que tem a ver com CVM, onde é que a CVM entra nessa história, enfim, fala um pouco para mim sobre como funciona e qual a segurança dessa modalidade. Perfeito. Primeiramente, né, tokenização nada mais é do que fragmentar, tá, um documento. Token quer dizer, em inglês, literalmente a tradução é teco, né, um pedacinho, né, um fragmento, tá, de algo. No caso, a gente aqui transaciona valores mobiliários, né, que são instrumentos de dívidas, contratos. A gente não inventou nenhum contrato. A gente, na verdade, simplesmente distribui pedaços desses contratos de dívidas ao mercado público, né? Por exemplo, a gente pode tokenizar uma SCP imobiliária. SCPs imobiliárias normalmente são assinadas por 4, 5 grupos, sócios ali, amigos que estão aí iniciando um projeto, um empreendimento. Aqui a gente permite que essa SCP seja rapidamente investida, né, participada por milhares de pessoas em qualquer lugar do Brasil, tá? Por causa da tokenização, ou seja, a gente consegue, né, com protocolos, né, baseados no blockchain, com toda a segurança em relação à propriedade daquele pedaço do contrato, a gente dá de forma transparente, né, a garantia que os investidores são donos daquele pedaço do contrato, inclusive permitindo a revenda deles no mercado subsequente, tá? E a CVM, né, ela criou, né, um ambiente para fazer esse tipo de captação de recursos, tá? A CVM, se dizer assim, que é a polícia do mercado financeiro, né, é justamente relacionada a todos os valores imobiliários. Então, todas as nossas captações públicas, né, acabam estando à mercê da análise, né, e da segurança da CVM para dar conforto justamente a nossos milhares de investidores. Maravilha. E aí me diz uma coisa, a gente vai entrar aqui já para trazer alguns cases e acredito que esses casos eles vão ilustrar e exemplificar aqui para quem está nos ouvindo melhor como funciona, né? Antes de entrar nesse ponto, queria só fazer uma pergunta que veio aqui, enquanto você respondia essa, eu acho legal a gente trazer para a gente comparar. Talvez quem está nos ouvindo aqui, talvez se pergunte qual a diferença de eu investir, de eu comprar um título de dívida, por exemplo, através de um mecanismo de tokenização, enfim, fazer um investimento tokenizado para um ativo normal, por exemplo, comprar uma debenture. Qual a diferença, como funciona, para quem está nos ouvindo ali entender um pouquinho dessa dinâmica? Você poderia explicar? Na verdade, a debenture é um dos tipos, né, de documentos, né, que são usados aí como o controle de um valor mobiliário, né, de um ativo, tá? Aqui a gente trabalha com instrumentos similares, como por exemplo a nota comercial, tá? Em que pode ser uma taxa prefixada de retorno de investimento às pessoas, né, que resolverem aportar naquela rodada. E o meu diferencial também é que você acaba aqui tendo a oportunidade de participar de empresas ainda menores, incipientes, né, que a CVM permite que empresas de até 40 milhões de reais participem, né, de faturamento no ano anterior, participem de rodadas através da Raqueta. Então, não somente democratiza o acesso a financiamento,
né, essa tecnologia de tokenização, mas democratiza acesso a oportunidades de investimento que antes estavam limitados a grandes cheques. Fiz questão de trazer esse ponto porque eu acho que isso é um dos aspectos que diferenciam, principalmente para mim. Eu acho que essa democratização, para mim, é o principal ponto aí quando a gente fala em investimentos por meio de tokenização. E aí eu queria começar a entrar aqui agora em alguns cases de vocês, porque eu acho que isso vai exemplificar de forma bem legal. Um deles aí é o do Hard Rock Café de São Paulo, né? É uma captação aí que foi comandada por vocês. Acredito que temos uma história legal para falar sobre isso. Me conta aí, a gente teve aqui a união de uma marca global com um modelo inovador de captação de recursos. Me fala um pouco como foi a montagem dessa estrutura, como se deu esse processo. Ser dura para nós é um motivo de orgulho muito grande, né? Que nunca foi feito, não somente no Brasil, mas no mundo, né? Uma rodada de crowdfunding de uma empresa tão emblemática, né? A Hard Rock é uma das líderes globais, é uma das marcas mais conhecidas no planeta Terra. A marca tem cassinos em Las Vegas, né? Tem o estádio de Miami, onde acabou de acontecer a Copa do Mundo aí de clubes, de futebol. Enfim, a marca Hard Rock realmente representa muita coisa, né? Principalmente isso é legal para educar o mercado sobre essa possibilidade de captação de recursos, né? Então, especificamente, a gente foi procurado pelo franqueado de São Paulo, que nos buscou para criar, né, uma rede de embaixadores, porque os investidores que acabam acessando tokens, acaba se tornando divulgador também daquele negócio, um consumidor mais fiel, né? Então foi uma estratégia bem interessante de marketing, né, que acabou sendo realizada e para a gente é um motivo, de novo, de muito orgulho, e isso dá muita confiança a outras empresas também fazerem captações conosco e entender, né, que os benefícios não são somente financeiros na captação de recursos, mas também de atrair mais clientes, né, através da rede de embaixadores que se formam numa rodada de tokenização de ativos reais, né? Legal. O Fred, e nesse caso específico com Hard Rock, e aí se é um padrão que vocês utilizam com outros casos e outros clientes também, aí você pode falar, tá? Traz para cá para a gente entender, mas nesse caso específico do Hard Rock, vocês trabalharam com um modelo em que o início do pagamento ele é em 12 meses, né? Depois do ok ali, e o vencimento desse título para 36 meses. Como é que vocês definiram aí essa estrutura financeira, esse modelo? Cada caso acaba sendo um case diferente, né? Que é baseado no mercado, mas também no poder de atração de clientes e, obviamente, na capacidade e na estratégia do cliente emissor, da empresa tomadora de recursos, tá? Então, de acordo com o business plan do Hard Rock Café e suas condições em relação ao próprio franqueador, né? Foi a opção aí que deixaram mais confortável e mais atraente para investidores do varejo, né, ter a oportunidade de já saber, né, qual seria a sua rentabilidade e qual o prazo, tá, para permitir que eles se programassem mais, né, que é outro tipo de cliente. Tokenizou a nota comercial. Para outros ativos, como por exemplo startups, o mercado entende que pode haver, justamente por causa do maior risco, né, que pode envolver um retorno maior se for realizado através de um mútuo conversível seu investimento. E a gente também pode tokenizar mútuos conversíveis. No Neo Liquid pode tokenizar a nota comercial ou a SCP, por exemplo. E aí me diz uma coisa, Fred, vocês já estão nesse segmento aqui há um tempo considerável, já tem uns cases muito legais por aí e imagino que vocês já esbarraram em diferentes desafios, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são os maiores desafios, quais são esses desafios que vocês têm enfrentado aqui para democratizar esse acesso aos investimentos digitais aqui no Brasil? Os maiores desafios é justamente de educar o mercado, né? A primeira coisa é que o mercado saiba que existe essa opção, essa terceira via de financiamento, e depois realmente encontrar empresas boas para isso, né? Nossa barra é muito alta, tá? Mais de 2.000 empresas já nos procuraram e analisamos, e a gente só te ajudou menos de 20, né, a fazer captações, tá? Então a gente tem uma curadoria muito alta, tá? Então é um desafio grande achar empresas boas, né, para dar retorno aos investidores. E, obviamente, né, também atrair os investidores acaba sendo um desafio enorme, né? Ainda mais quando tem um país que oferece uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, a gente construiu uma plataforma de afiliados que, inclusive, remunera quem atrai investidores para nossas ofertas, tá? Então, acho que esses são um dos principais desafios. E como é que essa tecnologia aí de tokenização ela permite oferecer benefícios tangíveis, que eu sei que é algo que vocês fazem também, por exemplo, como descontos, experiências VIP? Especificamente, dependendo do que a tokenização permita, né, aqui a gente segue a regra da CVM.
Então tem algumas coisas que a CVM permite em rodadas públicas, outras não, tá? Uhum. No caso da Radival Café, por exemplo, a gente pôde fazer, né, um desconto para os investidores. Então os investidores que aportarem recursos na rodada do Radival Café poderão ter 10% de desconto quando forem consumir no restaurante, tá? Aqui com o mercado inteiro precisa ser tratado da mesma forma, tá? Então a gente não consegue dar experiência diferente de acordo com o valor investido, mas ao mesmo tempo a gente consegue aí, de novo, criar uma rede de embaixadores com a nossa tecnologia, né? Maravilha. E esses são alguns dos benefícios que podem ser distribuídos. Show de bola. E aí, uma outra coisa. Agora eu queria ouvir a tua visão sobre esse cenário. Na sua percepção, a tokenização, ela vai no médio a longo prazo aí, ela vai acabar substituindo o modelo tradicional que a gente tem de financiamento, ou você vê como um modelo que ele vai se complementar ali com os modelos tradicionais de financiamento? Você até mencionou lá na frente, a gente tem 3 formas padrão aí de se financiar um negócio. Às vezes é pedindo emprestado para um amigo, depois você vai no banco, né? E você tem trabalhado para posicionar o modelo com tokenização aí para ser uma terceira via na história, né? Você vê no futuro que a tokenização vai se tornar o padrão e todo mundo vai, enfim, concentrar só nisso? Não vejo isso acontecendo, mas eu vejo sim complementando, né? Como você bem mencionou, uma pergunta muito boa, tá? Aqui, né, a ideia é justamente permitir que, né, existam mais empresas com acesso a recursos, mas dependendo do tamanho e da necessidade da rodada, né, a gente, de novo, tem que seguir as orientações da CVM. Então, para empresas, né, maiores, eventualmente a gente não vai poder ajudar via tokenização, mas essas empresas poderão continuar captando recursos de bancos. Então a gente complementa, tá? E eventualmente um mesmo loteamento, por exemplo, pode fazer a captação via banco e tokenizar um ECP conosco também, tá? De até 15 milhões de reais. Tá? Então a gente vai complementar, a gente vem trazer aqui não somente recursos, mas também marketing, né? Mas principalmente recursos para aqueles que não têm acesso nenhum. Tá? E para aqueles que têm acesso, mas eventualmente se alavancam mais do que poderiam e não conseguem mais crédito nos bancos, também pode utilizar aí a opção de chegar no público varejo, né, nas pessoas de casa, como opção, né? Então isso está aqui realmente complementando, tá? Ô Fred, agora eu quero falar um pouquinho sobre você, cara. Para quem está nos ouvindo aqui, o Fred, eu já apresentei ali no começo, né? Reforçar aqui, o Fred tem uma trajetória fantástica no mercado empreendedor, muito em negócios inovadores. Ele é membro do nosso Clube Black aqui no empreendedores.com.br, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como essa sua experiência, sua trajetória, principalmente como investidor anjo, né? Em startups que tiveram muito sucesso, estão aí despontando. Como é que ela tem influenciado aí sua carreira e essa tomada de decisão, né, em relação a negócios em que você investe? Qual é a importância de você ser um investidor anjo também? Sem dúvida, né, para mim é muito legal ter tido essa experiência, porque acaba minimizando, né, riscos das pessoas que vão na nossa plataforma investir, porque eu já errei bastante também, né, e construir um framework aí de análise de ativos, né, e o que eu sei que tem que ser a maior regra no caso de ativos alternativos, como por exemplo o equity de startup, é você diversificar, não é apostar tudo em uma só, entendeu? Então eu já investi aí em mais de 20 startups, tá? Algumas deram super certo, outras não, então eu tenho que olhar não investimento por ativo, e sim dentro da minha carteira, né? E aqui eu também invisto em imóveis, em gado, né, e diferentes indústrias, tá? Então, o ideal é justamente você separar não 100% da sua carteira para investir em tokens, né? Mas realmente um pedaço, 5%, por exemplo, da carteira de investimento, buscar aí tokens de negócios reais que você possa não somente consumir e ajudar, mas também lucrar, né? Maravilha. Então, a diversificação é a chave. Maravilha. Essa compreensão, né, do mercado e de como as coisas se estruturam, eu acho fundamental para quando você vai tomar uma decisão, né? A minha produção até me deu uma informação aqui que eu achei muito legal, né? Você é poliglota, pô, fala 4 línguas, já viveu aí em 6 países, né? E aí vamos falar um pouco sobre isso, porque essa experiência internacional eu acho ela sempre muito importante, né? Quando a gente vai falar de negócios aqui no Brasil, porque muitas vezes alguma coisa já está acontecendo lá e não chegou por aqui ainda, né?
Então, como é que essa tua experiência internacional, essa vivência em outros lugares, e acredito que esse contato que você mantenha de olhar para outros mercados, como é que isso enriquece, como isso tem influenciado a tua atuação aqui no Brasil, como empresário, como investidor? Primeiramente, né, eu tive uma experiência muito grande porque eu tive a sorte, né, de meus pais, né, de terem morado um tempo fora. E eu nasci na França, né, meu pai é baiano, mas quando eu cheguei no Brasil, quando eu tinha 11 anos, eu e meu irmão, a gente falava em francês. Um Então eu falava franco-baiano. muito pouco português. Exatamente. E hoje, né, eu falo todas essas 4 línguas aí, francês, português, espanhol e inglês, com sotaque baiano, né? Esse é o grande diferencial. E Legal. realmente influenciou bastante minha atuação, que eu morei quase 20 anos fora, né? Em alguns países, 6 países, tá? Morei na Austrália, na China, na Espanha, né? Além dos Estados Unidos e França, né? E obviamente me encontro muito bem no Brasil, gosto do Brasil, sou fã do Brasil, apesar de todos os nossos problemas, acho que é um país fantástico, com muito potencial aí, ainda inaproveitado. Então, para nós, empreendedores, aí, a gente tem, acho, um potencial grande aí de conseguir aí evoluir, ajudar a sociedade a evoluir. Uma coisa muito legal aí, também nessa vivência global, é aprender a se adaptar, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer, né? E com resiliência, né? Realmente, de alguma forma, aí tá sempre curioso, né? Aprender a cultura dos outros, e isso é muito importante para você empreender também, você, né, se adaptar à realidade diferente e também ser curioso em relação à vida dos seus potenciais clientes, né? E você, de alguma forma, construir algo aí que ele possa vir se interessar, e principalmente a pensar grande, né? Saber que o mundo não acaba no seu bairro, né? Que tem um potencial, ainda mais hoje, com cada vez mais o mundo globalizado, com infraestrutura logística distribuída para o planeta todo, e com a internet, que você pode aprender, né, coisas que estão sendo criadas na Universidade Indiana nesse momento, né? E o Ito está vendendo algum produto aí para o Vietnã ou para a Bélgica, né? Isso também permite você tentar, né, operar internacionalmente e levar a vida de sua família para outro patamar, né? Então, eu sou muito grato a esse background que eu tenho. Maravilha. E, cara, você tem um pé na educação também. Você falou lá atrás, né, que educar o mercado é um dos passos importantes, né? E acho que você, até no trabalho que a gente tem feito em conjunto aqui, entre você, a Raqueto, empreendedores, administradores, a gente tem feito, atuado muito nessa função de educar o mercado, apresentar novas modalidades, enfim, abrir os horizontes. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência. Você é professor também, né? Tem ali tanto como palestrante, mas também como professor na FGV, ali na SPM. Como é que essa troca, né, como essa experiência ali de sala de aula, de ensinar, né, isso reabastece você? Qual a importância de ter esse pé ali na educação também? Primeiro que a melhor forma de aprender é ensinando, né? Realmente é saber escutar o aluno ali, essa troca, né? Mais com as pessoas mais jovens, de outras gerações, né? Acaba sendo uma fonte, né, inesgotável aí de motivação, mas também aí de insights poderosos aí pro dia a dia, tá? Sim, já dei aulas aí na FGV e na SPM, mas aulas magras, né? Nunca fui professor especificamente, mas eu já dei mais de 200 palestras, né? Principalmente sobre cultura de inovação, tá? Em 4 continentes. É fundamental não somente para compartilhar o nosso conhecimento, nossa experiência, mas também para gerar leads para o nosso negócio, né? Tá? E realmente o papel de educação e mentoria, né, porque o ecossistema de uma forma geral, eu acredito tanto, que acabei de fundar uma faculdade digital, tá? De graduação e pós-graduação, que já é nota 5 no MEC, tá? Que de alguma forma é para gerar, né, uma evolução na sociedade. A gente tem aí pós-graduação a R$ 179 mensais na nossa faculdade, que se chama NEO, Núcleo de Ensino e Oportunidades, neoeducação.com.br. Aí a grande novidade que eu estou softando hoje aqui, tá? Que é a faculdade aí que eu sou um dos sócios, né, junto com um grupo aí que tem mais de 50 anos de experiência, porque realmente eu acredito que a gente precisa educar o mercado, ainda mais eu que trabalho com inovação, eu preciso educar meu cliente, mas também potenciais candidatos a empregos da Raqueto, fornecedores também. Então, assim, a educação é fundamental para a evolução. E eu acredito muito nisso e sou totalmente aí um curioso, né? Eu sou a favor do lifelong learning, né? Aprender pro resto da vida sempre alguma novidade.
Pô, maravilha. E que bom que a gente está podendo dar em primeira mão aqui essa novidade. Inclusive, se você quiser, pode falar um pouco mais aqui sobre essa iniciativa, porque aqui a gente sempre tem um apreço, pô, muito grande aqui por iniciativas na frente da educação, né? E ver iniciativas modernas, inovadoras como essa nascendo é sempre muito interessante. Já está com inscrições abertas, já está com aluno. Fala um pouco aí sobre quais são os cursos que vocês vão trazer. Assim, a gente fez muito pouco barulho ainda, Uhum. tá? Mas tem cursos como pedagogia, administração, são mais de 60 cursos de graduação e outros 60 de pós-graduação, né? Tudo relacionado a grande novidade do mercado, gestão de times, de performance, de pessoa, de inteligência artificial, MBAs, né? A gente tem também e algumas engenharias também, enfim, mas principalmente, né? Aqui a gente está posicionando no valor muito abaixo da média, e visando também a que empresas adquiram diplomas, né, educação para dar a seus colaboradores, né, como uma forma de retenção de talentos, mas também de melhoria dos seus talentos internos, tá? Sim. Então a gente está muito nesse caminho aí de levar a ANEL para empresas, né, e para gerar mais oportunidades para o mercado como um todo, e ao mesmo tempo a gente está buscando talentos, né, para oferecer a nossas empresas parceiras, tá? Então quem está nos escutando aí pode me buscar, seja no Instagram, no LinkedIn, Fred Santoro, ou no próprio site da NEL, que é neoeducação.com.br, para ser um parceiro nosso aí, levar mais educação a seus clientes e seus colaboradores também. Fantástico, fantástico. E a gente está falando aqui de inovação, de novidade, de tecnologia, e eu queria que você falasse sobre um aspecto. Se eu estou errado, me corrija aí, mas eu tenho a informação aqui da minha produção de que algumas das ações que vocês já realizaram, voltando aqui um pouco para a Raqueto, tá? Vocês já têm trabalhado com IA, né? Para formatar esses processos, enfim, otimizar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa aplicação da IA, né, nesses processos e como você enxerga esse futuro, né, do futuro papel da IA nessas ações, nas rodadas que vocês vão realizando. A EDA usa a IA internamente aqui no nosso back-office para nos ajudar em pesquisa de mercado e na análise dos ativos que nos são enviados aqui, tá? Para saber se vale a pena a gente investir e colocar para investimentos, tá? Então, a gente já usa inteligência artificial há muitos anos, já participei de grandes projetos relacionados ao uso de inteligência artificial e também já captei para empresas do setor, como por exemplo a King, né? Que é a empresa que utiliza a IA para rebalancear o portfólio de investimentos, né? Dos seus usuários em carteiras cripto, por exemplo. Eu sou cliente da King e a gente captou, através da Raqueto, a gente fez uma rodada de R$1 milhão para eles, tá? Recomendo muito que a INV, vocês analisarem, a empresa é super legal. E tem outras no nosso ecossistema, como a Zidé, que está no bolso, que são tocadas por equipes muito experientes aí, com um background de grandes corporações, e que estão aí revolucionando, permitindo que as pessoas não somente, né, consigam uma conveniência maior no seu atendimento, né, a empresas ou dentro de empresa, né, mas principalmente de alguma forma serem muito mais produtivos e mais eficientes, né? Então a IA vem trazer eficiência, né, seja de forma de educação, de velocidade, de conveniência, de custo, de redução de custo, né, e obviamente é algo que realmente todo mundo deveria estar estudando aí, porque é muito simples, inclusive a própria IA pode te ensinar a usar IA, né, inteligência artificial é algo muito legal. E eu sou aqui um dos maiores entusiastas, não somente de investimentos no setor, mas de uso também. Legal. Ô Fred, você me falou que, inclusive, você já tem usado o IA para poder fazer essa seleção. Lá no começo do nosso papo, você me falou ali que já mais de 2.000 empresas já procuraram vocês e que menos de 20 vocês realizaram captação. Queria que você falasse um pouco aqui sobre esses critérios. Assim, vocês fazem um filtro por valor? Assim, vocês têm um valor mínimo que se capta, um valor máximo, até se for regulamentado isso, né? E o que é que uma empresa precisa ter, né, para realizar uma captação com vocês? Se você puder falar um pouco sobre essa dinâmica, acho que vai ser bem elucidativo para quem está nos ouvindo aqui, né? Tá. Perfeito, muito bom. Existem alguns critérios regulatórios, né, estabelecidos pela CVM, existem alguns critérios técnicos, objetivos financeiros aqui pela nossa equipe de análise de ativos, né, e de mercados, e existem alguns
critérios subjetivos, que é na avaliação de pessoas, né, que realmente para mim é uma coisa muito importante, né, de conseguir atrair, né, fundadores, né, que estão comprometidos com aquele negócio que eles estão tocando, que tem muito claro a sua visão, né, a demanda do mercado, que tem a capacidade de escutar, que não são arrogantes, né, e é algo que a gente vem construindo um framework para analisar da forma mais eficiente possível, todos esses critérios, tanto subjetivos quanto objetivos. Em relação a regulatório, né, a captação máxima que pode ser realizada pela resolução 88 da CVM, cujo a gente opera hoje, tá, é de 15 milhões de reais por ano, tá, por ano calendário. E de empresas que faturaram até 40 milhões de reais no ano anterior. Tá, essas são as regras aí principais. Outra é em relação à limitação e tamanho das empresas que podem participar. Tá? Tamanho da rodada e tamanho da empresa. Pode ser empresas novas também. A gente aqui não existe um limite, um valor mínimo de captação, mas existem custos, né, para fazer uma captação que eventualmente não faz sentido, se for um valor muito pequeno, né? Então a gente prefere fazer captações a partir de R$1 milhão. Tá? E a gente também faz rodadas privadas, que aí não existe um limite de valor. A gente já fez uma rodada de mais de R$200 milhões, por exemplo, e estamos para finalizar uma incrível aí de mais de meio bi também, tá? Mas aí são ofertas privadas, que isso também conecta family offices, fundos de private equity, fundos imobiliários, fundos de special situations, há alguns ativos que chegam para nós e podem ser complementados por tokenização ou não. Maravilha. E na outra ponta ali, Fred, no caso de quem vai investir, né? Existe algum critério específico? Qualquer pessoa pode se cadastrar na Raqueto? Me explica aí como é que funciona, qual é o passo a passo e quem é que pode, né, investir nas captações de vocês aí. Aqui, qualquer pessoa pode investir de maneira pública nas nossas ofertas públicas. Tá? Isso é uma coisa importante demais a falar, porque a gente é regulado pela CVM. Então, todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas também podem, né, investir em ofertas públicas, tá? A gente não pode dar preferência a ninguém. E esse é um dos grandes benefícios da tokenização, tá? Regulada, novamente, aí, totalmente legalizada, transparente, né? Com a segurança aí, de um controle regulatório, tá? Então, qualquer pessoa pode investir, né, de acordo com as regras da CVM, tá? Então, pessoas maiores, tá? Enfim, empresas também podem investir, né? Estrangeiros que não têm CPF não podem investir, por exemplo, precisa ter CPF, tá? Uhum. Mas basicamente a ideia aqui realmente é democratizar o máximo possível o acesso ao mercado financeiro, tá? E a tokenização de ativos reais, né? De empresas aí que ainda estão, né, com altíssimo potencial de crescimento. Você trouxe um ponto importante aqui, antes da gente vai se encaminhar aqui já para os nossos finalmente, mas aí você trouxe um ponto que eu acho que me foi uma dúvida pessoal aqui, talvez seja de mais gente. Você falou que o estrangeiro ele não pode investir aqui porque ele não vai ter um CPF, mas é possível através de uma rodada de tokenização, por exemplo, realizada por vocês, a gente investir num ativo que não é brasileiro, ou vocês pegarem uma empresa estrangeira, eu não sei no caso do Hard Rock, por exemplo, que é uma rede global, mas acredito que o acordo foi específico para São Paulo, né? Existe a possibilidade de, através da tokenização, investir em negócios estrangeiros? Como é que funciona? Existem em outras plataformas, né? Inclusive corretoras de valores aí, como pode ser a XP, a BTG, né? Enfim, Avenue e tal, que terão ações BDR, né, lá fora, mas de tokens, né, de empresas brasileiras, é o nosso foco aqui na Raqueto, é a nossa licença CVM nos permite. Então, na Raqueto, somente empresas brasileiras por CNPJ. Dito isso, sim, no caso do Radial Café, a gente tokenizou uma dívida para o franqueado de São Paulo. Maravilha. Fred, cara, a gente está aqui indo para os nossos finalmente. Eu te agradeço demais aqui a tua presença, um papo muito educativo aqui para o nosso público, né? Para a gente encerrar, eu quero que você fale aqui um pouco sobre futuro, né? O que é que vem por aí na Raqueto, né? O que é que vocês estão planejando e principalmente o que é que a gente pode esperar aí desse mercado de tokenização no Brasil dos próximos anos. Aqui, principalmente, se pode esperar aí grandes ativos que a gente vai soltar nos próximos meses, tá? Fechamos com ativos do mercado imobiliário, entretenimento, franquias, tá? Startups muito interessantes para investimento, com altíssimo potencial de retorno, tá? Algumas, inclusive, com retorno já prefixado, né? Então, isso no curto prazo. No longo prazo, né, vocês podem esperar aí a gente com a presença ainda mais nacional,
Então eu busco inclusive administradores, né, de construir uma rede, né, de pessoas aí que representem a Raqueto nos seus estados, nas suas cidades. Então nos procure para isso também, tá? Porque a gente acha que essa é uma das formas de expandir, né, a educação sobre o tema de tokenização, sobre esse tema de oportunidade de captação de recursos. É fundamental ter pessoas com presença física regionais, tá? Então estou buscando aí representantes regionais em todo o Brasil, tá? Então como é que esses interessados podem entrar em contato com vocês aí, Fred? Pode ser no site Raqueto, né? contato@raqueto.com.br, pode enviar um e-mail também, ou me buscar até no LinkedIn, no Instagram também, que seria um prazer falar. Maravilha. Tá? Produção, vamos colocar na tela, vamos colocar os contatos aqui na tela e vamos deixar na descrição também aí em todas as plataformas. Desculpa, eu te interrompi, você ia falar. Não, e o que você pode também esperar, né, é uma evolução de acordo com as regras da CVM. Tá? Então, eventualmente, a gente pode vir a tradar ativos maiores, ativos inclusive estrangeiros. Estamos aí sempre acompanhando as novidades do mercado, né, para a gente se adaptar à nossa plataforma para isso, tá? E continuar expandindo aí, né, nossas iniciativas de educação, né, para justamente estar rendendo aí ainda mais frutos, né, para a evolução da sociedade como um todo, tá? E esse é justamente o meu sonho, né, que o Brasil aí tenha cada vez mais representatividade mundial. Então, mais do que buscar oportunidades lá fora para os brasileiros investirem, eu quero trazer investidores para investir em ativos brasileiros, né? Essa é uma das coisas aí que eu acho que tem um potencial muito grande, vender o Brasil melhor lá fora, né? E eu quero justamente capitanear esse movimento e contem comigo para isso também. Cara, muito obrigado aí pelo papo. Espero recebê-lo aqui mais vezes. Vamos só reforçar aqui para o pessoal que nos ouviu como é que podem encontrar você. Fala aqui o seu Instagram, site da Raqueto e todos os outros canais aí onde a turma pode te encontrar, cara. Muito obrigado, né? Primeiramente para me encontrar aqui no meu escritório na Faria Lima, né? Maravilha, sempre presencial, sempre melhor. Sim, mas meu Instagram é @Fred Santoro, LinkedIn Fred Santoro também, tá? E o site da Raqueto é Raqueto com K, né? raqueto.com.br, tá? Será um prazer encontrar vocês aí, enfim, seja aqui nos eventos da rua ou, obviamente, online. É mais fácil ainda encontrar com essa enorme comunidade que é da administradores, tá? Que eu tenho orgulho de participar. Muito obrigado pelo convite também, pessoal. Maravilha, obrigado. Pessoal, eu conversei com o Fred Santoro, CEO da Raqueto. A gente se encontra aí no próximo episódio do Café com ADM. Tchau, tchau.